Boa tarde, pessoal. Oi, Selminha, que bom ser de volta. A Rosinha foi a primeira, minha primeira convidada. Tudo bem, gente? A Viviane, boa tarde. Hoje, mais uma convidada especial representando o Centro-Oeste, a Rosa. Oi, Ana Laura, olha que linda! Mais nova dentista de Baipendi na live também. Oi, Rosinha! Oi, Betânia, que prazer enorme estar aqui com você. Prazer é todo meu. A gente fica se admirando aqui na internet e agora a gente está conseguindo ter essa conversa ao vivo, né? Demorou, mas Coisa chegou. boa. Eu queria te contar como foi que eu descobri o seu perfil. Ah, eu fiquei Eu vi uma curiosa também. vez, eu vi uma vez, uma sugestão para seguir escrito professora de espantos. Aí eu pensei assim, vou seguir porque ela gosta do Rubem Alves, eu gosto também. E lá você estava escrevendo assim, olha, gente, agora eu vou para o meu perfil Rosa Rosinha Cavalcante e vou deixar esse perfil de lado. Aí eu comecei a seguir você. Eu Foi fiz assim. o Professores de Espanto, na verdade, para contar da minha ida a Régio. E aí Ah, depois entendi. um colega meu que mexe com isso falou, Rosa, não dá para conciliar as duas coisas, acho que você pode botar numa só. Aí eu não tive É, coragem nem de desativar lá e nem de alimentar lá também, porque um perfil já é difícil, imagina em dois. nossa, é muito difícil. Eu vivo falando isso. Vira um trabalho, né? Essa gestão de rede social não é fácil. É É, muito, a é gente muito tem. gratificante para mim te encontrar aqui também, assim como a Selma, que está aí, querida. A gente tem feito, né, vários encontros de almas, né, nessa caminhada pedagógica. Tive o prazer de conhecer o Charles e a Fernanda também da Escola dos Sonhos, através, né, de rede social. A Kelma da Fava de Bolota também, que é uma querida. As meninas da Diálogos, que a gente se tornou mais que parceiras pedagógicas, a gente se tornou realmente amigas. Então, é muito gratificante a gente encontrar pessoas que, de certa forma, caminham junto com a gente, né, em espaços diferentes, mas que compactuam do que a gente acredita, né? E a gente vai somando forças aí nesse caminho. A gente vai se identificando, vai querendo saber mais. E igual eu falo que o Instagram, ele te possibilita, às vezes, através de uma imagem, você fazer uma conexão com outra pessoa e criar outras ideias a partir daquela. Quantas ideias você já me passou e você nem tem essa noção? Que Então, bom! eu gosto muito do seu estilo, do seu jeito de ser. Eu acho que eu me identifiquei bastante com o seu perfil. Falei, a Rosa tem que falar, gente. Vamos trazer Brasília agora, o nosso miolinho lá do Brasil, para falar aqui um pouquinho. Quem me conhece vai dizer que eu estou mentindo, mas eu morro de vergonha dessas coisas. Eu sou super extrovertida, Betânia, super. Mas eu acho que é ao vivo, sabe? Aham. Mas eu só perdi, né, a vergonha, porque eu também todo mundo falava, Instagram você tem que aparecer, você tem que fazer vídeo. E eu ficava só fazendo post com os coloridos, colocando a corujinha, dificilmente fazia. Depois que eu vi que eu tô sozinha aqui na minha casa, olhando para a tela do celular, né? A gente não, assim, é muito mais fácil do que um auditório com 300 pessoas. E quando a gente é mais próximo, né, de um grupo mais próximo, a gente não fica com tanto receio. Mas quando sabendo que tem 300 pessoas num auditório, é diferente. Agora que ontem eu e a Selma tinha 500 pessoas e não dá para sentir, né? A gente vai ficando feliz com os comentários, com as presenças. Ah lá, a Selma Eu, também fa- está falando que demorou um pouquinho para aparecer. eu vi a Selma falando ontem, querida também, alguém que eu quero conhecer muito.
pessoalmente, porque apesar de ser muito grata dessas conexões, eu sou do abraço, né? Eu sei que não é o momento agora, mas eu gosto do abraço, eu gosto né, de realmente conhecer. Então a gente está, acho que tem quase um ano mais, né, Betânia, tentando achar oportunidades e a gente vai em breve, se Deus quiser. É verdade. A Selma vai fazer essa conexão, a gente está tentando também, sabe? Eu acredito que vai acontecer um grande encontro de educadores. Nós vamos. Ótimo, tô dentro. Então, tá joia. Então, vamos falar um pouquinho da nossa temática de hoje, uma temática deliciosa. Bora. Bora. Ontem eu pedi ajuda aos universitários e pedi a Selma, perguntei para ela como é que foi e tal. Ela falou assim: Rosinha, a gente estrutura um monte de coisa para falar e tanto no nervoso quanto no tempo a gente se perde, né? E aí eu estruturei a minha fala hoje em cima de 5 pequenos pedaços que eu estou chamando de 5 S's. S's de sapo. Ótimo. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho desse respeito à infância, né? E a especificidade da infância no momento de isolamento social e contar um pouquinho do que a gente está vivendo aqui em Brasília e, na verdade, mais o que eu estou passando, né? Porque eu não sei se eu consigo falar por toda a minha galera de educadores, mas eu tenho um grupo grande de professoras que a gente se conecta aqui, conversa, troca. O que você está fazendo aí? Como é que você está fazendo aqui? Porque eu acho que eu sou muito da troca, sabe, Betânia? Eu acho que a gente ganha muito trocando umas com as outras, né? Então, vamos lá. São 5 pedacinhos. O primeiro pedacinho eu estou chamando de susto. Espera aí. Primeiro S é o S de susto. Porque eu acho que foi o primeiro sentimento que nos invadiu quando chegou toda essa história de isolamento social. Brasília foi uma das primeiras cidades a fazer o isolamento, né? A princípio seriam só 5 dias, e aí metade da população fala que o governador é doido, né? E a outra metade da população diz que ele é precavido. E como eu fiz pedagogia, né? A gente vai seguindo as orientações, né? E agindo nesse grande susto. O primeiro sentimento é esse de que a gente está, de fato, no meio de um filme desses hollywoodianos, né? Ainda lançaram um agora, né? Contágio, que é bem essa história, né? Então parece que a gente está no meio de um filme de catástrofe, só que não tem nem Tom Cruise nem Brad Pitt, né? Então fica pior ainda. Exato. Então, acho que o primeiro S que eu falo seria esse S do susto que a gente sentiu. E aí vem um segundo S, que é o S do surto. Ótimo! Todo mundo surtou, Betânia. Todo mundo surtou. Assim, Perfeito. Como assim? Porque primeiro eram 5 dias, né? Depois a gente passou para mais um mês e depois a gente foi ver que acabamos... sabendo que a princípio são esses 2 meses, né? Então, como assim 2 meses fora da escola? Como assim? A gente ouve de tudo, né? Não recebo para ser youtuber, eu não sei filmar, eu não vou expor minha casa. Então, acho que todos nós surtamos de certa forma, né? Fora as inúmeras reuniões, eu acho que eu entrava dentro do computador naquelas primeiras semanas, 7 da manhã, saía 9 da noite, se quando tivesse sorte. Mesma coisa. Né? E aquela conversa, eu acho que uma coisa que ficou muito clara para mim nessa fase do surto foi que o combinado de hoje, ele já não era o combinado de amanhã. E tava tudo bem, assim. A minha sorte, assim, que desde o primeiro dia, eu fiz 2 slogans nessa pandemia. O primeiro foi um dia de cada vez, e realmente eu fui seguindo um dia de cada vez, porque tudo que eu tinha decidido aqui na reunião 9 da noite, eu sabia que amanhã poderia acontecer de forma diferente. E o outro combinado que eu fiz comigo mesma foi manter a mente sã. Eu preciso manter minha mente sã. Então foram 2 combinados na época do surto, que eu tentei manter de certa forma. E aí começou, né? Não sou youtuber, como assim dar aula EAD, como assim atividade remota, e aquele bombardeio e com respostas que a gente não sabia nem dar. Né? A gente nem sabia dar essas respostas, né? Então, eu sempre penso que o que a gente pode oferecer de melhor é a escuta.
né? Então, parar para ouvir as pessoas e tentar entender um pouquinho o que a gente está sentindo também. E aí eu vou para o terceiro S, que é o S de sentimento. Que, na verdade, nem é um sentimento, eu falo que é uma montanha russa de sentimentos que a gente passou e passa todos os dias nessa situação. Eu vi um postzinho que eu adorei, que era literalmente uma montanha russa de sentimentos, e eu acho que é isso que a gente tem passado de verdade. E vi também um meme que eu amei na internet, eu me arrependi de não ter printado na hora, que era a mesma pessoa exercendo várias funções, vários eus, né? Eu acho que a gente vive cada dia um eu diferente e tem dia que a gente vive até 3, 4 eus, né? Tem dia que eu acordo Rosinha faxineira, faxino tudo, limpo tudo, passo pano em tudo e tal. Tem dia que eu virei Rosinha chefe de cozinha, Rosinha devoradora de livros, que eu falei, agora é minha oportunidade de estudar. E aí você vai e come livros. Rosinha papa lives. Eu vi várias lives. Eu acho que eu nunca estudei tanto. Acho que isso aí também é um tema para a gente conversar depois, né? A formação dos professores em época, nesse momento. Eu nunca estudei tanto também. Eu aproveitei todas as oportunidades. Teve a Rosinha maratonista de Netflix. Rosinha hipocondríaca. Tem dia que a gente acorda com certeza... Eu tô com Covid, aí trava tudo, a gente começa a passar mal e tal. Então, tem vários eus nesse S de sentimento, né? Vários eus. E hoje eu tô aqui no meu eu youtuber. Pela primeira vez me arriscando no meu eu youtuber. Esse é o S de sentimento, ótimo, Betânia. E aí eu vou pro quarto S. Esse quarto S, que é onde eu vou me deter mais um pouquinho, que é o S de sentido. Que, na verdade, quando eu falo no S de sentido, eu me aproximo mais do tema que eu combinei com você da gente conversar, né? Esse respeito à infância, né? Respeito essa subjetividade da infância, das infâncias, na verdade, num momento como esse, né? Eu gosto muito dessa palavra, do sentido. Eu tatuei nada sem alegria em mim, e esse nada sem alegria, na verdade, ele vem para mim muito forte como um recado de que tudo tem que fazer muito sentido. Quando a gente trabalha com criança pequena, Betânia, tudo tem que ter muito sentido, né? E é por isso que a gente tem que parar num momento como esse e refletir bastante se a gente está dando sentido às estratégias que a gente está adotando num momento como esse, né? Então, a gente teve um S de susto, um S de surto, um mix de sentimentos, né? Para a gente parar também e pensar, isso que eu estou fazendo tem sentido não só para mim, mas eu acho que tem que ter sentido para as crianças, principalmente, né? Nesse momento me deu um certo pânico quando a gente foi parar para pensar no sentido do que a gente queria propor, porque parecia que estávamos colocando tudo no mesmo bolo, que a gente estava vendo a educação como uma coisa só, né? Então, isso me deu um desespero, assim, eu falei assim, eu não posso achar que meu bebê de 1 ano e 10 meses pode funcionar da mesma forma que meus filhos adolescentes, né? Eles têm outras especificidades, eles têm outros desejos, eles têm outros medos, eles têm outros receios, e eu preciso respeitar muito isso. E no meio desse pânico, foi interessante que bem no comecinho, Betânia, conversando com a Thelma e com a Fabi, da Diálogos, mais um grupo que a gente tem de amigas, uma das coisas... Elas já vieram aqui. Elas estiveram aqui, eu consegui trazer 2 vezes. Foi muito bom. Eu trouxe elas no começo do ano passado também aqui para Brasília, foi muito legal. E uma das coisas na fala delas que ficou muito claro para mim, isso era no começo do isolamento, era assim, Rosinha, se tiver um recado para dar, vou resumir, né? Porque a gente conversou muita coisa, mas era dê a mão muito firme ao seu propósito de fazer, de viver educação. Porque no final é isso que vai manter a gente firme, sabe? Seguro das escolhas que a gente fez, né? E ontem eu estava em formação com o Paulo Fock, ontem à tarde, pela escola. Foi incrível, é sempre incrível ouvir o Paulo falar. Eu falo que
ele aumenta o volume da minha voz, né? E isso me faz muito bem. E ele falava muito disso, ele falou assim, nesse momento de crise, não dá para as escolas saírem perdendo a sua identidade. Né? E quando ele falou isso, eu lembrei dessa fala, né? Dê a mão aos seus propósitos, né? E então ficou, de certa forma, ele aumenta a minha voz de novo. Eu falei assim, é isso, Rosinha, é isso. Então é a hora que a gente encontrou, no meio desse pânico de pensar como é que seria a educação infantil. Peraí, gente, educação infantil precisa ter um olhar diferenciado, né? E aí é hora da gente lembrar que a gente leu a BNCC 800 vezes, que a gente tem as diretrizes decoradas praticamente, página 49, terceiro parágrafo, todos os livros que a gente leu, todas as experiências que a gente acumulou, tem 25 anos trabalhando em escola, e não é pouca coisa, assim, a gente precisa acreditar em tudo isso que a gente trilhou, né, para poder realmente ter esse propósito bem sólido, para saber o que a gente está fazendo de fato, né? Isso faz muita diferença. E aí, foi quando a gente pensou, a gente teve o cuidado e, assim, a rapidez de pensamento também, assim, eu não sei, não sei se é sorte, eu não sei se é porque realmente a equipe estava preparada. Eu tenho uma diretora que endossa as coisas que endossa e acredita, né, nas coisas que eu faço. Então, acho que quando a gente trabalha com parceria, com alguém do nosso lado que acredita na gente, isso faz toda a diferença. E eu vivo, a gente tem um caso de amor, assim, de uma acreditar muito na outra e da gente caminhar muito juntas, né? A gente optou por enviar para as famílias essas primeiras contações de história, algumas sugestões, a gente chamou de sugestões investigativas e brincantes para ajudar a família a entreter essa criança. E a gente foi por aí, e a gente foi tendo um feedback muito legal das famílias, crianças assistindo 13 vezes o mesmo vídeo, 15 vezes a mesma história, com saudade da professora. Desde o começo, Betânia, eu tenho até orgulho disso, desde o começo, o nosso principal objetivo era se reconectar com elas. Era dizer, ó, a escola está aqui, a gente está aqui. Apesar de estar todo mundo no meio do surto, a nossa sensação, nosso sentimento era de parecer bem tranquila nos vídeos, né? Mas o nosso maior desejo de verdade era mostrar para a criança que a gente estava bem, né? Que a escola estava fechada, mas eu acredito muito quando o José Pacheco fala que a escola não é um edifício, a escola são as pessoas. Então, se as pessoas estão trabalhando fora dela, se as pessoas estão produzindo coisas para se conectar com essas crianças, a escola está viva. A escola está viva, né? E aí a gente foi mandando para as crianças essas contações de histórias. E a gente foi muito bonitinho, porque na primeira semana a gente chamou de combo, né? Um combo de propostas. E na segunda semana, aquele combo estava triplo mais bonito, sabe? Tava incrível. E a gente ia dando orgulho na gente também. Então a gente começou a botar uma proposta do professor de música, uma proposta, várias propostas psicomotoras, e todas assim, quando eu falo do sentido, isso é muito forte para mim. A todas as propostas psicomotoras que foram colocadas lá, elas eram dentro dos apartamentos, eram com as coisas que tinham em casa. A gente tem um ateliê maravilhoso, a gente começou esse ano com um ateliê trazendo investigação para as crianças. Você precisa vir a Brasília, Betânia, conhecer o ateliê. Maravilhoso. No ateliê a gente faz várias propostas de investigação com as crianças, então a gente conseguiu enviar propostas que elas investigassem também. Então, na verdade, a gente começou a ficar muito condizente com o que a gente acredita de escola e como a gente faz escola, né? E isso deixou a gente muito confortável, e a gente começou a passar para as crianças uma sensação de continuidade. Então, a gente já tinha estipulado, a gente estava vivenciando alguns projetos com as turmas. A gente, de certa forma, ali na segunda e na terceira semana, a gente retomou esses projetos e vamos embora, né? Vamos continuar, vamos... E tem sido um grande aprendizado, né? Da gente se reinventar. Eu acho que é muito mais que se reinventar, porque a gente sabia que a gente precisava, de certa forma, produzir conteúdos, entre aspas, olha eu, youtuber, né? Produzir conteúdos também usando
usando a tecnologia também, mas do dia para a noite foi muito sofrido. Do dia para a noite foi muito sofrido. Eu já quero, já estou tentando convencer minha diretora que eu não quero abrir mão do que a gente está produzindo. Eu quero que a gente faça o presencial e que a gente tenha pequenas doses dessas sugestões investigativas também, para que a criança consiga dar continuidade quando ela quer, para que ela está gripada, vai faltar a semana inteira, ela tem ali uma opção de rever a turma, de rever a professora e tal. Então, acho que não vai dar mais para a gente andar sem a tecnologia, só não precisava ter sido tão sofrida, né? Mas a gente conseguiu, né? Esses dias, no dia que eu acordei Papa Live, né? Eu assisti várias, e aí uma das que eu assisti foi do Marcelo Cunha Bueno, e ele falava, ele começou a falar de dicas, né? Do que ele faria. E ele foi falando, foi me dando um orgulho, sabe? De tipo, nossa, eu faço isso, nossa, a gente está fazendo isso, nossa, a gente... Ele falou assim, na verdade, a gente tinha chamado desde o começo de sugestões de conexão, de reconexão da criança com a escola. O Marcelo Cunha Bueno, ele deu o nome de afetos virtuais. E aí, quando ele falou em afetos virtuais, eu falei assim, é isso, era essa... Eu precisava dessa junção de palavras para, na verdade, dar o mesmo sentido do que a gente está fazendo, né? Então, isso foi muito bacana também. Você falando aí, tanta gente querida. Claro, é só de te falar do Marcelo Cunha Bueno, que aquele livro No Chão da Escola, que maravilhoso, né? Que livro maravilhoso, é maravilhoso. Maravilhoso. E ele vai fazer live às 7 horas, eu não sei se é hoje, eu anotei aqui. É quinta. Quinta na Mochila de Ideias, né? Estaremos lá. Do Papa Live. Eu assisti essa dele, eu achei tão bonita, é uma fala tão... não é simples, ela é muito verdadeira. Ela é de quem realmente está no chão da escola, né, Betânia? Eu sou do chão da escola, eu sou professora. Então, é bom demais você ouvir de quem realmente entende. Então, você ouvir um Paulo Foch, você ouvir o Marcelo Cunha Bueno, dá uma força pra gente, né? Porque tem dia que a gente acorda preocupada, né? Nesses dias, nesses nossos inúmeros eus que a gente tem apresentado ultimamente, né? Isso tem dado muita força pra gente, de certa forma, continuar. Então, eu falei do S de susto, do S de surto, do S de sentimento, do S de sentido e vou para o último S, que é o S de saudade. Ah, que lindo! Você vai ter que preparar um post com essas palavras, porque tá uma riqueza essa elaboração que você fez. Foi dica da Selma para não me perder. Ela falou, eu escrevi tudo. Eu falei, vou escrever também. Eu escrevi, na verdade, eu até escrevi o texto, né? Para não me perder, eu gosto muito de escrevendo. E no S de saudade, a primeira coisa que eu faço é suspirar, né, Betânia? Porque são 25 anos de escola. Eu acho que nunca vou ficar tanto tempo longe de uma escola. Né? A gente tem aí no máximo 30 dias de férias, a gente vai ter aí bem mais que isso. Saudade das crianças, eu brinco muito, eu falo muito que nós temos o privilégio, você, eu e muita gente que eu conheço muita gente boa aqui em Brasília também. Nós temos o privilégio, é um grande privilégio de fazer o que a gente gosta, né? E foi engraçado, eu conto sempre uma história, que eu tenho um grupo de 6 melhores amigas da vida inteira, a gente é amiga desde a adolescência. E uma vez a gente foi almoçar, um dia de semana, elas todas, maioria concursada, todas lindas, maravilhosas, com as blusas lindas, e eu de uniforme, né? Aí eu cheguei num lugar super chique, e falei, poxa, vocês vêm tudo lindo aqui, e eu de uniforme, isso não é justo e tal, não sei o quê. E uma delas, que eu sou grata até hoje, ela falou assim, Rosinha, nem vem. Você é a única que fala de trabalho aqui e seu olhinho brilha. Então, nem vem reclamar, né? Então, isso ficou muito marcado para mim. Então, a gente que gosta do que faz e faz por amor e faz com convicção, está sendo muito sofrido também, né, Betânia? Porque a gente
tá sendo muito bombardeado, né? A gente parece que não vai agradar todo mundo, né? Por mais que a gente esteja realmente se desdobrando, plantando bananeira, é de tudo, gente. É bananeira, e professor que passa embaixo da mesa, e professor que pula corda, e põe o filho, e põe o marido, e põe não sei o que. A gente está realmente se desdobrando. E pega, a gente fez um desses combos sobre animais de estimação, né? E pega o passarinho da vizinha, e pega o cachorro, a gente tem feito de tudo pelas crianças de verdade, né? E a gente sabe que nem sempre a gente vai agradá-los 100%, até mesmo porque não tem ninguém de 100% agora, né? Então isso também é muito triste. A gente sente falta das crianças, essa saudade das crianças, saudade do espaço que é a escola, apesar da gente saber que a escola não é o edifício, mas o edifício do jeito que está lá, eu não tenho nem interesse de voltar, né? Porque está vazio. Mas aquele prédio cheio de crianças, cheio de vida, dá muita saudade na gente. A gente tem saudade do cafezinho. Gente, professor e cafezinho. Dá muita saudade, né? A gente Saudade sente falta... da sala de justiça. A gente chama aqui de sala de justiça. Que junta tudo, né? Saudade dos amigos. A gente tem amigos, família dentro da escola, né? Muitas vezes a gente passa mais tempo dentro da escola do que na casa da gente. Saudade de tanta coisa que eu acho que o saudade para mim é meio que S de saudade e reticência, né? Porque de fato está sendo bem sofrido nesse sentido também, além do surto, dos sentimentos, do não sei o que, de tudo, né? Mas a saudade está bem forte também. Olha, a Jaqueline também vai fazer live com a gente. Tá colocando aqui que amou te conhecer, Rosinha. Ah, obrigada. A Jaqueline é lá de Tocantins. Foi assim, a que estava demorando mais para descobrir alguém lá do norte e conseguia. Aí a Jaqueline vai falar. Mas essa saudade aqui também, em Minas. Eu moro aqui no lugar onde eu chego na janela e eu dou tchau para a escola. Eu escuto o sino da escola bater, que aqui a gente não tem sinal, a gente tem sino. E dá muita saudade de ver os estudantes subindo, descendo, os pais com as crianças. Meu Deus, da equipe de professores. Fiquei contente de te ouvir agora. O mesmo carinho que você tem no seu grupo, que eu percebo também as suas formações, os seus encontros, eu também tenho com o meu. A gente fala que, assim, eu penso que eu sou uma galinha choque em cima das minhas professoras. Se precisar puxar a orelha, eu puxo, mas não deixo ninguém puxar. Eu sou dessas também. Não é? A gente está ali cuidando a porta. E elas, assim, se desdobrando com cada vídeo incrível, mas que delícia. E eu falei, eu quero ver todos os vídeos de falha nossa. Foi uma coisa que me divertiu nessa quarentena. Já juntei todos e vou postar, vou publicar para todo mundo ver. Elas toparam. Eu postei você viu? Eu postei um da Deise, a professora. Tá muito engraçado. Dá uma olhada, ela erra, ela volta, ela erra, ela volta. Eu postei falando que estava representando todas nós, né? Muito legal. Muito legal. E essa conexão também da gente manter o que a gente acredita em relação às crianças, que bonito você falar isso, né? Existe uma pressão da sociedade pela questão do conteúdo, as pessoas ainda acreditarem que o conteúdo é importante na educação infantil, que a criança precisa ter cadernos e né, muito papel. E aos poucos a gente vai se desvencilhando disso ao longo dos tempos. Demora um pouco mais, principalmente eu acho que por conta de ser interior, né? Eu moro numa cidade pequena e isso tudo ser muito forte ainda nas pessoas. Eu estudei assim, então agora parece que a expectativa é ver da mesma maneira. Mas quando as pessoas percebem que a identidade da escola tem a ver com respeito à infância e as possibilidades que um professor, né, que tem esse olhar respeitoso para a infância, ele faz maravilhas. Ele pode estar apenas com um objeto na mão, né? Eu falo que a toca vira ouro. Um livro de qualidade não é um livro de qualidade na mão de qualquer pessoa. Né? Você tem que ter mesmo esse olhar, esse estudo. O professor tem que ser muito estudioso, tem que ser papa-lives, tem que ser corajoso para enfrentar a câmera.
porque os nossos estudantes também vão fazer isso, né, Rosinha? Eles vão enfrentar isso que você falou, é perfeito. A gente precisa também continuar, depois que tudo isso passar, a manter esse conhecimento todo que a gente aprendeu agora. Mas adorei a palavra Mas Brasília... pode falar. Brasília é super cidade do interior nesse quesito, Betânia. Super cidade do interior. Essa cobrança por conteúdo. Ele precisa conteúdo, ele precisa escrever letrinha, ele precisa escrever númerozinho, né? Nós somos muito cidade do interior. Eu vejo a força que tem as escolas de São Paulo, porque eles têm muitas escolas que já romperam com isso. Né? Então, isso, de certa forma, já conseguiram. Então, isso dá força, porque pode ir ali. Você vai sair dessa escola, tem outra escola que é do mesmo nível, mesmo padrão de famílias e tal, que já compactua, né, desse olhar que não é seu, né, Betânia? Não é meu, não é da escola que eu atuo. São de documentos nacionais, né, e de muitos estudos, muitas mãos envolvidas. E, assim, uma das coisas que eu quero fazer demais na volta... essa lista de conteúdos que eles vivenciaram nesse momento de isolamento. Não vai ter fim. Não vai ter fim. Meu marido tem 45 anos, ele aprendeu a lavar banheiro. Olha que lindo. Maravilhoso. Né? Você imagina as crianças, né? Então, assim, vai ser muito rico, porque o que eu tracei, o que nós... premeditamos que poderíamos trabalhar com as crianças em cada série, a gente já foi muito além. A gente já foi muito além. A gente precisa, na verdade, descortinar no nosso jeito tradicional de ver as coisas, né? Ele tem que ver o quadrado, o círculo, né? Ele tem que entender e tal. Tem tantas outras coisas envolvidas, tem tantos aprendizados acontecendo agora, tantos, que eu vou fazer uma lista. E ela vai ser gigantesca. Tem uma live que vai de encontro isso tudo que a gente falou. Eu também estava bem Papa Lives, que foi da Lilian Bassic, sobre educação infantil. Vale a pena assistir. Ela ficou gravada na plataforma do YouTube da Tríade. Ela falou perfeitamente isso, da gente cuidar das conexões, de verificar com a criança agora o que é mais importante nesse ambiente familiar do que você, de repente, gravar um vídeo ensinando letra. Né? Então, vamos pensar, né? Talvez um momento de história conectado com a professora, mostrar um brinquedo seu que você curte muito, mostra o seu cantinho, fala comigo, se conecta, né? Os afetos virtuais. Realmente, é bem nesse sentido. Mais uma vez, o tempo voou, que nem foi da Selminha ontem. Mas eu consegui falar tudo, ó. Falou! Eu acho que já vale uma foto com as palavrinhas. Já vale uma foto com as palavrinhas da Rosinha para publicar lá no perfil dela e falar: a live de hoje está aqui. Muito legal. Isso é bem educação infantil, né? Rosinha, não tem jeito, dá uma cortadinha. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você, nem doeu. Nem doeu, achei que ia doer, mas não doeu. Não dói, não. Um amigo meu falou assim, fala na live o que você estava fazendo enquanto você estava esperando, que é o Ulisses, aqui de Bependi. Falei, a Rosinha acabou de falar o que ela fez. Acabei de fazer uma torta de ricota, deixei lá esfriando, ricota com passas. Também estou me redescobrindo. É bem nesse sentido. Está habitando a chefe, né? A gente consegue enxergar a possibilidade e aproveitar a oportunidade. Não é mesmo? É isso. Um beijo. Muito obrigada pelo convite. Eu achei que eu não ia dar conta, mas deu tudo certo. Continuamos conectadas. A nossa conexão, né, Betânia? Que eu acho que conectadas umas com as outras. Em breve terá um grande encontro presencial dessas pessoas que amam a educação. Obrigada, viu? Um beijo. Um beijo para todo mundo que participou, vi muito comentário legal. Tinha muita gente aí da sua área, hein? Eu vi muita gente falando, sou fã da Rosinha. E como eu paguei R$10, mentira. Ótimo! Ah, que bom. Até os meus alunos da pedagogia eu convidei também, depois eu vou fazer a chamada.
Beijão, tchau, tchau. Boa. Beijo, querida.